uma chamada lindíssima para o seminário, vai gravar esse seminário, vai disponibilizar no YouTube para que tenha acessos, milhões de acessos, né, gente? Vai ter milhões de acessos, e outras pessoas conheçam esse trabalho maravilhoso. Então, e ele vai poder cortar as coisas que a gente também, né, não, né, vai fazer aqui, titubear e tudo mais. Mas, então, a gente está compartilhando com vocês. Nós agradecemos todos vocês por estarem aqui conosco. E eu gostaria de agradecer em especial, né, eu já tinha dito informalmente o meu agradecimento à professora Inajara, que é coordenadora do curso, do nosso colegiado e do curso de pedagogia, ao Jorge, que está inscrito, mas eu não sei se está por aqui, mas eu deixo aqui meus agradecimentos, que é o coordenador, que é o chefe de departamento do nosso departamento de educação e tecnologias, ao Gilberto, e ao Anderson, que é o tutor da disciplina, que planejou carinhosamente, tem acompanhado tudo, nos registros, na ficha de inscrição, na lista de presença. Então, Anderson, meu muito obrigada, viu? E aí, gente, todo mundo que está participando, que se inscreveu, vai receber os certificados dentro do que estava escrito lá no formulário. Então, nós começamos hoje a nossa prosa. Eu até disse para o Chico assim, gente, nós não vamos chamar isso de live, não. É uma coisa assim muito americana, né? Muito estrangeirada. Nós vamos chamar isso de prosa, que tem mais a ver com o brasileiro, com o mineiro, mais a ver com o nosso corpinho inquieto, alegre, brincante, então vai ser prosa. É uma prosa dentro da live, vocês estão entendendo como é que é o negócio? É assim, muito mineirinho, né? Então é uma prosa dentro da live. Então a gente vai ter aqui convidados maravilhosos que vão ser seguidos pela Leila. A Leila foi minha professora, trabalha com ludicidade, vai trazer uma discussão fantástica sobre o lúdico, a importância do lúdico, o lúdico com uma possibilidade de transformação, de libertação, e os problemas também que o lúdico carrega, com as formas que a gente usa o lúdico e a brincadeira, como que a gente pode se apropriar inadequadamente da recreação e dos jogos. Então, ela vai trazer essa discussão para a gente, né? O Eugênio Tadeu, que é membro do Serelep, fundador do Serelep, do Pandanê, que participa do Palavra Cantada, vai estar conosco no terceiro dia, fechando com o Rubinho, que vai cantarolar com voz e viola, discutindo as questões da terra, do povo, da cultura. Olha, gente, não vai ser muito legal, né, tudo isso que a gente vai fazer aqui. Vai ficar tudo registrado para vocês dividirem com outros professores, com outras pessoas, com pais e professores, com seus filhos e filhas, sobrinhos e sobrinhas, tios e tias e tudo mais, tá certo? Neste momento, eu dou uma pausa e passo a palavra para a professora Inajara, que é a nossa coordenadora do nosso curso de pedagogia, para fazer uma breve palavra para vocês. Com você, Inajara. Obrigada, Márcia. Vai ser muito breve a minha fala, porque é muito mais importante, né, o que o nosso convidado de honra tem a proporcionar para a gente. Então, inicialmente, dar as boas-vindas, né, aos tipo, do Bonecos, agradecer a Márcia por ser tão agregadora e articuladora, de ter conseguido organizar um evento em tão pouco tempo, mas com uma qualidade valorosa, que a gente tem certeza que vai contribuir de forma muito significativa. Todas as temáticas que estão propostas, elas vão para além do que está proposto, né, do que a Márcia tem com a disciplina, como presidente colegiado, como coordenadora, mas, antes de tudo, como pedagoga, eu compreendo que era de suma importância dar visibilidade e que houvesse a possibilidade de um número, quanto mais pessoas pudessem participar, em especial educadores e pessoas que estejam em processo de formação, exatamente pela carência que nós temos, né, de propostas como essas e de oportunidade, vamos dizer assim, principalmente para quem trabalha com os anos iniciais do ensino fundamental, que é o caso do pedagogo, e a educação infantil. O brincar, né, a ludicidade, o jogo, a imaginação,
em tempos de tanta tela, né, nós sabemos, e eu não vou entrar nessa questão, o quanto que nós precisamos resgatar todas essas questões para que as crianças, especificamente dessa faixa etária, tenham oportunidade, mas para que elas tenham essa oportunidade de poder vivenciar todas essas habilidades que são necessárias de serem valorizadas, né, no que diz respeito não só à questão do corpo, da sua cognição e da sua formação integral. A gente entende que era essencial dar visibilidade a uma atividade tão importante como essa para a formação dos pedagogos. Então, a gente fica honrado com a presença não só sua, Chico dos Bonecos, mas como dos demais, né, que vão participar aí nos próximos dias, que na realidade a gente sabe que são pessoas que também têm uma agenda bem complicada, mas que abriram um espaço, né, a professora Leila Mirtes, o professor Eugênio Tadeu, especificamente, e o Rubinho do Vale. Então, nós agradecemos em nome do colegiado, em nome, né, na realidade, do corpo docente, a gente agradece essa oportunidade que a professora Márcia, que tem toda essa cultura agregadora, né, e que gentilmente, generosamente nos proporciona. Agradeço também mais uma vez ao Gilberto e o Roger, que sempre nos dão muito apoio, aos tutores que estão presentes, eu vi o Anderson, vi também a Adriana, mas pode ser que tenham outros, não é? Os colegas, professores que porventura estejam aí, e a participação também de tantas pessoas. Eu sei que tem coordenadores de escolas, diretores, pessoas de outros municípios, e para nós a importância primordial de tudo isso são os nossos alunos. Então, agradeço muito a presença de todos, espero que todos aproveitem, porque, de fato, é uma oportunidade rara. E, no mais, é isso que eu tenho para dizer, né? Dizer assim, que a gente fica extremamente grato com essa possibilidade de aprender com você. No caso, dos bonecos, os próximos convidados. E também, mais uma vez, a professora Márcia. Obrigada. Jara, a gente agradece a sua apresentação e cumprimentos a todos e ao Chico. E nós vamos dar a palavra para o Chico, né, neste momento, lembrando que nós vamos agora fazer muitas coisas e poucas palavras, né, para pensar a educação. O Chico, então, vai apresentar brinquedos, teatros de sombra, jabolôs, bonecos, currupios, e tudo que ele sabe fazer muito bem. Eu não vou mais apresentar o Chico aqui, porque o Chico, Chico, né, o Francisco Marques, Chico dos Bonecos, gente, porque nós temos que aprender a ler o Chico, né? É poeta, contador de história, foi formado em letras, mas o que ele sabe fazer melhor é nos encantar com a sua poesia, com seu canto, com seu encanto, com seus brinquedos milenares, né? Planetários, que é o que ele gosta de fazer. E vocês já receberam a obra do Chico, que está disponível, eu já enviei por e-mail, que está disponível para que vocês acessem, adquiram, e outras, mandei também alguns links do YouTube, onde tem lá, você nem sei se você sabe, Chico, se você lembra, mas tem você com a personagem do professor Comênio, né, o grande pai, né, da nossa pedagogia. Então, esses livros estão disponíveis, que eu coloquei para vocês, e toda a obra disponível do Chico, para que vocês acessem e aprendam com ele. Eu não vou fazer mais, porque eu acho que nós precisamos aproveitar esse tempo aqui, com o Chico. Ok, gente? Então, com vocês, mas antes disso, vou pedir a Eliane, a Maria Gedalva, a Inajara, a Viviane, para fechar a câmera. Nós precisamos das câmeras todas fechadas. Por gentileza, Viviane, fechar a sua câmera. Todo mundo, gente, me ajuda aí. Maria Gedalva, por favor, fechando a sua câmera. Porque agora a gente vai, né, vamos nos concentrar na imagem do Chico para ficar melhor a nossa gravação, por favor. Aê! Então, com vocês, Chico dos Bonecos. Meu amigo. Muito obrigado, agradeço muito o convite da professora Márcia Ambrosio, foi um
uma alegria, e como eu sou professor, a nossa alegria de professores é espalhar o que a gente sabe, partilhar o que a gente aprendeu na escola e na escola da vida também, né? Então, eu vou, na verdade, apresentar algumas reflexões e apresentar alguns brinquedos, alguns objetos também. Então, nós vamos começar da melhor maneira possível, que é cantando. Parece coisa de outro mundo, mas é coisa tão comum. É 8, é 7, é 6, é 5, é 4, é 3, é 2, é 1. O que será isso aqui? Se é para cantar, eu canto. Se é para brincar, eu brinco. É 12, é 11, é 10, é 9, é 8, é 7, é 6, é 5. Lembram desse brinquedo? Isso aqui é o rabo de gato. É um aparelho de tecer. Um brinquedo muito antigo, que eu aprendi com a minha avó. A gente vai tecendo, tecendo. Como nós estamos aqui numa prosa, tecendo a prosa, enquanto desenrola a prosa, eu vou tecendo aqui também essa prosa em forma de barbante. Bom, essa relação entre educação e brincadeira, quando a gente escuta essa palavra brincadeira, brinquedo, brincar, é um efeito mágico, né? Porque começa a evocar memórias da infância, né? E por mais que a gente se lembre de determinados brinquedos, de determinadas brincadeiras, a gente se lembra principalmente da grande brincadeira, a maior de todas, a melhor de todas, que é a convivência. Quando a gente se lembra de uma brincadeira, a gente se lembra com quem brincou, né? A gente se lembra quem ensinou a brincadeira, né? E das nossas memórias de infância participam também os adultos. O mundo da criança não é separado dos adultos, né? Na nossa memória sempre tem lá alguém, um tio, um pai, um avô, um pai de um amigo, que participavam também da nossa brincadeira, que ajudavam e que ensinavam coisas, né? Assim como eu aprendi isso aqui com a minha avó. Então, a convivência, esse evocar a infância, uma infância que está no passado, mas que também está no presente. Porque o brincar é algo que define o humano, né? Não é algo apenas de uma determinada atividade, de um determinado tempo. Ele é definidor daquilo que é humano. Então, essa infância, ela permanece na gente também. A gente reconhece na gente, hoje, adulto, aquele elemento da infância, né? Um elemento que permanece. Para esse momento inicial aqui da reflexão, eu vou localizar, dentro da palavra brincar, o coração do brincar. O que é o coração do brincar? O que tem dentro do coração do brincar? Tem um exercício de investigação. Olha, eu pego esse barbante e eu jogo por cima. Tem um exercício de experimentação, exploração. Quer dizer, toda atividade lúdica, o que tem dentro dela é esse exercício de investigar e experimentar. Vou mostrar isso aqui com um outro brinquedo. Também um brinquedo milenar e planetário, que é o corrupio. Vocês devem se lembrar do corrupio, que a gente faz com um botão, gira assim, e ele vai girando, e aí gira sem parar, né? Ó. Então, diante de um brinquedo aparentemente tão simples, tem um desafio enorme aqui. Porque se eu ficar fazendo assim, eu vou machucar o dedo, não vai acontecer nada, né? Se eu tenho que enrolar. Mas se eu enrolar e ficar com os dedos parados, ele vai parar de girar. Então, eu tenho que girar e puxar. E eu tenho que puxar e afrouxar no momento certo, né? Ó, eu puxo e solto, né? Então, tem um desafio. Eu tenho que me relacionar com esse material, com a maneira dele. Eu tenho que entrar no ritmo dele, né? Então, o brincar é isso aí, é
a investigação, a experimentação. Uma criança de 4 anos aprende isso aqui mais fácil do que uma criança de 12 anos. Porque a criança de 4 anos, nessa idade, ela está totalmente tomada pela sensibilidade do gesto, né? Enquanto a criança de 12 anos já está numa outra fase do pensamento, né? Mais lógico, mais racional. Então, a criança se relaciona com esse movimento. E, ao lado dessa investigação, tem também a investigação do material. Você começa a recriar o material. Bom, uma criança resolveu colocar 2 botões ao mesmo tempo, né? Olha aí, interessante. Ó, muda aqui do ponto de vista estético, né? Movimentando aqui os 2 botões. Então, isso também faz parte da investigação, da experimentação. Em outro momento, alguém resolveu utilizar 2 tampinhas, né? E aí, você recriou o material, né? Então, esse exercício de investigação, experimentação e exploração, que é o que define a construção do conhecimento, isso está no coração de toda brincadeira, né? E a criança se interessa por isso. A criança se interessa pelo esforço de investigar, né? E aí, eu vou lembrar um autor que lançou recentemente um livro, em 1657, o nosso autor, o João Amós Comênio. Ele lançou, em 1657, esse livro, Didática Magna, né? Numa bela manhã de chuva, eu estava numa biblioteca em 2005 e olhei na lombada Didática Magna e abri o livro para ler, assim, folhear, sem maiores pretensões. E quando eu abro, logo no início, vem uma frase de Comênio, a seguinte frase: na nossa escola, o professor ensina menos e o aluno aprende mais. Eu levei um susto, eu falei assim, não, esse livro deve estar errado, não deve ser a Didática Magna, escrita em 1657. E eu fiquei completamente tomado por aquilo. Como é que alguém escreve uma frase tão desafiante, né, como essa, né? E aí eu me dediquei a ler, passei uns 2, 3 anos lendo e estudando a Didática Magna, e eu quis comunicar a Didática Magna. Eu quis inventar uma maneira, como é que eu posso simplificar isso aqui de uma maneira, ao mesmo tempo, profunda, simples e rápida para as pessoas. Aí eu fiz uma peça teatral. Uma peça teatral que é um monólogo, né? Eu me transformo no Comênio e falo para os professores de hoje. E aí o Comênio começa a explicar por que na escola dele, a escola que ele imagina, a escola que ele praticou, porque ele foi professor também, professor de sala de aula, inclusive professor da escola em que ele estudou. Depois foi diretor também dessa escola. E então ele fala o seguinte: quando nascemos, trazemos no corpo a semente do movimento. Pegar, puxar, engatinhar, andar. Quando nascemos, trazemos na inteligência a semente do conhecimento. Investigar, experimentar, falar, cantar. A natureza dá a semente do movimento, mas não dá os movimentos. A natureza dá a semente do conhecimento, mas não dá os conhecimentos. Aí ele coloca o grande desafio dele. A minha vida de professor, cada dia, cada minuto, foi motivada por esse desafio. Ora, em se tratando do corpo e dos movimentos, a criança aprende tantas coisas e tão rapidamente, com tanta imaginação e energia. Ora, carambola! Em se tratando da inteligência e dos conhecimentos, a criança não poderia aprender assim também tantas coisas e tão rapidamente, com tanta imaginação e energia? É claro que quando o Comênio fala da natureza, né? Nós nascemos com isso, ele está falando da natureza humana, né? E como entender, diferenciar essa natureza humana? Por exemplo, vou fazer uma pergunta. O que é mais natural ao ser humano, a nós, né? O que é mais natural
ao ser humano, à pessoa, comer caqui ou compor uma música falando do caqui? Bom, o que é mais natural ao ser humano é compor uma música falando do caqui, porque comer caqui é aquilo que nós temos em comum com os animais, né? Os passarinhos adoram comer caqui. Então, o que nos caracteriza enquanto humanos é a possibilidade de compor uma música falando do caqui. E por falar dessa música, o Estevão Marques compôs uma música muito boa, que é assim: o tomate é primo do caqui, caqui tomate, o tomate e o caqui. Eu canto lá, eu canto aqui, caqui tomate, o tomate e o caqui. E aí o Comênio vai desenvolvendo essa ideia. Então ele fala que a semente, a inteligência da criança quando entra no mundo é como a semente da árvore quando entra na terra. A semente ainda não é a árvore, mas a árvore já está na semente. Com a luz, o calor e a umidade, a semente agasalhada na terra se desdobra em raízes e brotos. Os brotos se espreguiçam em ramos e folhas e despertam flores e frutos. Né? E como é que a escola agasalha, recebe, cuida, dá luz e calor a essa semente do movimento corporal e do movimento da inteligência, do conhecimento? Ela transformando o ambiente da escola num ambiente desafiador, né? Porque é diante do desafio que a criança mobiliza o seu interesse, mobiliza a sua atenção, né? Então, olha só, a ação do educador, como diz Montessori, que eu vou falar bastante sobre ela também, a ação do educador, ela pode ser direta e pode ser também indireta. A indireta, às vezes, é até mais importante do que a direta. Como é a indireta? É colocar diversos materiais à disposição da criança, para que ela possa experimentar, investigar, né? E, com isso, mobilizar o seu interesse, né? Então, a escola, nós, professores, a cada dia, na nossa sala, a gente vai mobilizando esse interesse da criança. E aí, no livro da Didática Magna, o Comênio, ele dialoga com um leitor imaginário, né? Então, o leitor imaginário questiona: Comênio, mas isso é um sonho, é impossível realizar uma coisa dessa. E aí ele vai respondendo e mostrando. Então, tem um determinado momento em que esse leitor imaginário fala: olha, tudo bem, a gente nasce com essa semente da inteligência, do conhecimento, mas tem gente que tem inteligências e inteligências. E aí ele questiona isso e fala o seguinte: ora, se a criança nasce com a semente do conhecimento, se a sua inteligência e os seus 5 mensageiros, é muito bonito isso. Quem são os 5 mensageiros da inteligência? Os 5 sentidos: ver, ouvir, cheirar, saborear, pegar. Ora, se a inteligência e seus 5 mensageiros estão por aí, cheios de energia, repletos de imaginação, desbravando o mundo, como pode ser possível a criança não ter vontade de aprender? O problema, é claro, está na nossa maneira de ensinar. E aí, ele vai dar uma dica muito boa, que são os 7 passos da arte de ensinar. Mas antes de falar desses 7 passos, eu quero mostrar um pouco mais, evidenciar um pouco mais o que é essa natureza humana que nasce com essa semente. Então, vamos ver o seguinte, vamos relembrar o seguinte. A criancinha, lá no útero materno, na barriga da mamãe, com 21 semanas, aproximadamente 5 meses, ela tem a sua audição plenamente formada, com 5 meses na barriga da mamãe. Isso significa que ela começa a ouvir a voz da mamãe. Ela não distingue palavras, ela não escuta palavras, porque para isso ela vai precisar do canal, que é o ar, né? Mas ela não só escuta a voz, como ela percebe a entonação e o ritmo da voz. E mais ainda, ela passa a escutar também
a batida do coração, que é aquela batida que a gente escuta quando vai no médico, vai escutar lá aquele ultrassom, né? E eu escutei uma palestra de um maestro espanhol em que ele coloca esse som da batida do coração. E depois ele coloca essa batida do coração associada a um som de orquestra executando um Requiem de Vivaldi. Então, a batida do coração entra com absoluta harmonia nessa peça de Vivaldi. Então, ele fala o seguinte: a primeira arte a que a criança tem acesso é a arte da música, pela audição do batido do coração, né? Então, isso com 5 meses no útero materno. Aí a criança nasce, chega nesse mundo. A mãe dá a luz, ou seja, entrega a criança à luz do sol, né? Bom, e aí com 3 meses, já aqui na nossa luz, com 3 meses há uma mudança importante. Quer dizer, são várias mudanças importantes já nesses 3 meses, mas uma mudança importante, ela firma a cabeça. Ela passa a ter condições de firmar a cabeça. E o que tem isso de importante? Isso que tem de importante é o seguinte, que até então ela conseguia acompanhar as pessoas assim. Agora ela pode fazer assim. Isso muda a interação social da criança, né? E olha que interessante, porque já no 4º mês, um pouco depois, acontece uma mudança na visão da criança. A visão consegue agora focalizar com absoluta nitidez o rosto da mãe, o rosto das pessoas que estão perto dela. E aí ela descobre a riqueza fascinante da expressão facial, né? Dos olhos. Mas ela descobre dentro da expressão facial algo absolutamente fascinante, que é isso aqui, ó. Porque a expressividade da boca chama muito a atenção da criança. É só ficar diante dela falando, se quiser exagerar um pouco a articulação, ela fica fascinada com aquilo. Não é à toa que no teatro fala que é boca de cena, né? Porque realmente é um teatro. Ela se mexe de várias maneiras. O dente, a cor do dente contrasta com a cor dos lábios e evidencia mais o movimento. E de vez em quando surge um personagem lá de dentro, né? Surge a língua. Então é uma coisa fascinante. E esse olhar para a boca vai alimentando aquilo que ela está escutando, que são as palavras, os sons. E passam mais alguns meses, lá um ano e pouquinho, 12 meses, ela começa a falar A, E, I, os sons mais vogais, né? A, E, I. Depois começa uma sílaba, ba, 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 pi, ba, pa, pi, pi, ba, ba, né? E aí, com 15 meses, ela começa a falar as primeiras palavras. Tudo isso, é claro, é um tempo médio. Há umas variações aí, para o nosso caso, não importa, mas mantém essa média. Com 15 meses, começa a falar algumas palavras. Com 15 meses, ela tem um vocabulário de 50 palavras. Com 18 meses, 3 meses depois, ela tem um vocabulário de 100 palavras. A partir daí, ela vai ampliando o seu vocabulário na média de 3.000 palavras por ano. De forma que, quando ela está com 6 anos de idade, ela tem um vocabulário médio de 15.000 palavras. Essa performance a gente não atinge mais no resto da vida. Aliás, tem uma imagem muito boa da Montessori, em que ela fala o seguinte: a complexidade dos aprendizados da criança nesses 3 primeiros anos e a quantidade desses aprendizados, se nós pudéssemos comparar com o que o adulto aprende ao longo da vida, nós poderíamos afirmar o seguinte, diz Montessori: os 3 primeiros anos da criança correspondem a 60 anos da vida de um adulto. Tamanha a complexidade
e a quantidade, o volume do que a criança aprende, né? Os movimentos, a linguagem, a interação social, a investigação, a experimentação. Então, é a gente perceber essa natureza humana, essa coisa que nasce com a gente, né? Essa vontade de conhecer, né? De experimentar. E aí, uma outra coisa muito importante é que, para nós adultos, quando a gente fala dos movimentos, depois fala do conhecimento, a nossa tendência é de separar. Tem um momento do movimento corporal e um momento da intelecção, momento da construção do conhecimento. Não. Para a criança, músculos, nervos, sentimentos, ideias, personalidade formam uma unidade só, uma unidade inquebrantável. É uma unidade só, né? Esse crescimento é junto. É importante salientar isso, porque a nossa tendência é ver como coisas separadas, né? Bom, e tem uma frase do Henri Vallon, que eu acho que sintetiza muito bem isso aí, que é a seguinte: a criança não sabe senão viver a sua infância. Conhecê-la pertence ao adulto. Mas o que vai prevalecer neste conhecimento? O ponto de vista do adulto ou da criança? Né? Então, é esse aí que está todo o nosso esforço. A grande pergunta que mobilizava o educador era como ensinar, né? Hoje, a primeira pergunta é como a criança aprende. Não que aquela pergunta foi eliminada, não, ela continua, ela é importantíssima. Mas primeiro a gente se pergunta como a criança aprende, para então formularmos as nossas propostas didáticas de acordo com isso, e respondendo a pergunta como ensinar, né? Mas eu tinha falado que o Comênio, ele apresenta 7 passos, né? Então, só para matar a curiosidade, eu vou falar desses 7 passos. O primeiro é que o professor primeiro mostra as coisas e só depois fala sobre as coisas, né? Então, é isso aqui. A criança, ela está ligada a essa sensibilidade do olhar, do pegar, do fazer, né? Daí vem o título, Muitas Coisas, Poucas Palavras. O segundo passo é que a criança aprende a falar falando, aprende a fazer fazendo. O professor ensina a fazer fazendo. Depois, há a questão da terra das brincadeiras, né? A semente do conhecimento procura sempre a terra das brincadeiras. Por quê? Porque aí está a investigação, a experimentação. A utilidade do conhecimento, né? Mostrar para a criança que aquilo que ela faz tem uma utilidade. Isso mobiliza mais a sua atenção. Um outro passo é ensinar a perguntar, né? Algo muito importante que a gente tem que ensinar, favorecer e limpar a área de toda vergonha de perguntar, que é uma coisa que acontece muito, né? Mesmo porque, às vezes, os próprios colegas criticam, né? Não, perguntar é algo muito importante. E a Montessori, uma aluna dela, uma autora que eu gosto muito também, que é a Lubienska, né? Helena Lubienska de Lemval, ela fala o seguinte: olha, em muitas ocasiões, quando a criança faz uma pergunta para você, não responda na hora. Fale para ela assim: olha, eu vou pensar sobre isso que você falou. É uma pergunta muito importante, muito interessante. Eu vou pensar e vou responder para você, né? Ou hoje mesmo ainda, ou amanhã. Isso dá uma noção para a criança de algo muito importante do que ela falou, né? E uma outra coisa também é, ao perguntar alguma coisa para a criança, falar assim: olha, mas não me responda agora. Pensa um pouco e depois você me responde. Quando você já tiver pensado, levanta a mão, me chama e eu venho aqui, eu quero escutar a sua resposta, né? Uma outra coisa é ensinar a ensinar. Ensinar a ensinar.
Sim, porque quando a gente ensina, a gente aprende, né? Nós, professores, somos testemunhas disso. E a questão da fonte da inteligência é ensinar a criança a descobrir a própria fonte da inteligência. E onde é esta fonte da inteligência? É ela perceber que, diante de tudo que é apresentado para ela na escola, basta ela investigar, experimentar, que ela vai descobrir alguma coisa, né? Então, nada é pronto. As coisas que estão ali disponíveis diante da criança, já previamente separado, é a ação indireta do professor, ela pode investigar e experimentar, né? Então, ela descobre dentro dela essa fonte do conhecimento. Bom, e agora nós vamos sair do coração da brincadeira e vamos para o universo dos brinquedos e das brincadeiras, né? E eu vou começar por um brinquedo que é o Jabolô, também conhecido como Diabolô, né? É esse objeto, né? Parecendo dois funis unidos pela parte mais fina e que joga com uma vareta e você faz girar. Não tem como eu girar aqui nesse espaço apertado. Mas o Jabolô. Então, é um brinquedo de ritmo. Você tem igual o corrupio, né? Aliás, o corrupio é uma boa preparação para poder brincar com o Jabolô, né? E o ritmo, na hora que ele vai girando bastante, você joga para o alto e pega no cordão, né? Eu não brinquei com esse brinquedo na minha infância. Apesar da minha mãe, dos meus tios terem brincado muito. Minha família é do sul de Minas, ali de Paraguaçu, Varginha, Campanha, e eles brincaram muito na infância dele. Ali, se tem alguém de Varginha, brincavam muito no Jardim do Sapo, né? E de vez em quando eles falavam, pois tinha um Jabolô, mas eles nunca apresentaram o Jabolô para mim. Eu já era professor, né? Quando uma professora falou que um parente dela estava fazendo com lata, né? E foi a primeira vez que eu peguei um Jabolô. Aí eu comecei a experimentar, a brincar, a explorar. E aí comecei a pesquisar outros materiais, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, comecei a fazer com garrafa PET, né? É bom uma garrafa maior, essa que termina arredondada, tem que ser terminando arredondada. Aí, com a própria tampinha, eu fecho aqui, né? E aí, jogar para cima. E quando tem outra pessoa que joga também, eu jogo para essa pessoa. Esses meus tios contavam que eles brincavam de vôlei com o Jabolô, né? Então, um brinquedo interessantíssimo, sobre vários aspectos, né? O desafio que tem aqui não é um brinquedo para uma criança de 4 anos, né? É um brinquedo para uma criança um pouco maior, 7 anos, isso vai variar também, né? Dependendo do convívio que essa criança tem com outras crianças maiores que estão jogando. E aí a gente vai pesquisando. Aí um dia, olhei aqui para uma casca de coco e fiz um Jabolô, ou coco-bolô. Aí um dia, olhei para um chuveiro, não me digam que vocês estão pensando isso que fiz um Jabolô de chuveiro. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aí um dia resolvi experimentar um Jabolô assim, um Jabolô no plano, e ele funciona também. Então, isso faz parte do universo da brincadeira, o exercício de investigação e exploração, como nós vimos. Agora, esse brinquedo foi ganhando um significado a mais para mim. Porque eu fiquei pensando, por que a minha mãe, meus tios, minha avó, não me apresentaram esse brinquedo quando eu era criança? Bom, aí eu cheguei à seguinte conclusão. Eles não me apresentaram porque eles tinham absoluta certeza que isso é um brinquedo de antigamente. Não é um brinquedo para as crianças de hoje, né?
As crianças de hoje são muito evoluídas, né? E não se interessam por uma coisa dessa, o que é um pensamento completamente errado. As crianças não estão brincando com isso simplesmente porque não conhecem, né? E uma vez, uma professora num curso falou que naquele dia tinha ido na casa da mãe e viu lá um jabolô guardado no alto de um armário. E pela primeira vez ela perguntou para a mãe se aquilo o que era aquilo. Ela já sabia que era um jabolô, né? Então, quer dizer, nem a curiosidade a filha teve de perguntar para a mãe o que era aquele objeto, né? E teve um fato muito importante que aconteceu comigo quando eu trabalhava em sala de aula. Um aluno daqueles alunos impossíveis, né? Maravilhosamente insubordinados, e eu ficava na hora do recreio brincando, sempre ficava na hora do recreio com eles brincando, ou conversando, né? E esse menino foi o primeiro a jogar jabolô, a aprender a jogar jabolô. Então, pela primeira vez, eu podia jogar com alguém, e eu jogava com ele, né? E isso foi muito importante para ele, porque ele ficou sendo o centro das atenções, e pela primeira vez, o centro das atenções de maneira positiva, né? E isso mudou o jeito dele se colocar dentro da escola, né? Ele que era visto só como um problema. Bom, esse brinquedo também, que eu estou mostrando aqui, o rabo de gato, né? Porque o que vai sair daqui, vocês vão ver daqui a pouco, é um cordão. Eu vou tecer um cordão. Agora, o que eu vou fazer com esse cordão depois, aí já é outra história, né? Tecendo aqui. Bom, vou mostrar um outro brinquedo, que é o teatro de sombra. Vou pegar aqui embaixo. Gente, Chico, só um minuto. Por gentileza, fecha a câmera, por favor. Papo de museologia para as crianças. Por favor. A câmera. Desligue sua câmera, por favor. Tem isso, muito obrigada. Pode continuar, Chico, obrigada. Bom, o teatro de sombras. O teatro de sombras é algo absolutamente genial. E eu aprendi com quem? Aprendi com a professora Elza de Moura, que foi uma das colaboradoras da Helena Tipoff. Helena Tipoff é alguém muito importante na história de Minas Gerais, né? Com o seu trabalho com formação de professores. E a Elza de Moura tinha um livro lançado no início da década de 50 chamado Artes Dramáticas e Ciências Naturais. Então, ela ensinava a fazer teatro de sombra. Eu vou mostrar para vocês porque é uma coisa encantadora. Eu não uso luz artificial, vou precisar porque eu estou numa situação aqui, se bem que dá até para ver um pouco a sombra, ó, muito levezinha, né? Mas eu vou acender uma luz aqui que vai ajudar a ver melhor a sombra. Ó. Sim? Olha, o sapinho, eu vou movimentar, né? Tem aqui, vamos ver onde está, está aqui. Né? Ó. Isso. O teatro de sombras. O que é o teatro de sombras? É que eu estou usando, precisei usar essa luz aqui, mas geralmente não uso. De dia, eu uso a luz natural, a luz da janela, não uso nada de luz artificial. Eu apenas me posiciono um pouco ao lado da janela, né? E se eu pudesse me movimentar aqui, eu apagaria as luzes da sala, acenderia a luz da cozinha e pegava a luz da cozinha em direto, né? Bom, então o que é isso aqui? É uma caixa de papelão, eu abri uma janela, né? Abri até num formato, uma boca de cena, e aqui eu colo o que eu quero como cenário, né? Sempre usando um papel preto para poder acentuar a sombra, né? E um detalhe importantíssimo. Por cima do cenário, eu ponho um plástico transparente. Por que o plástico transparente? Para a figurinha poder deslizar. Senão ela ficaria agarrando no cenário. E olha, que o teatro de sombras, ele é parente do rabo de gato. Por quê? Porque ele naturalmente chama para uma concentração.
a criança já percebeu, primeiro, porque o professor apresentou primeiro, a criança percebeu que o teatro de sombra não é isso aqui, ó. Isso aqui não tem efeito nenhum, para quem está vendo. O teatro de sombra é esse movimento, um movimento suave, né? E é um bom momento para a gente poder trabalhar com música instrumental, né? Pam, pararam, pam, param, pam, 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 pararam, pam, 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 pam. Usar uma música de Bach. Então, você movimenta assim. Agora, se tem uma coisa um pouquinho mais complicada no teatro de sombra, muito pouquinho, é isso aqui, ó. É a maneira de fazer... Deixa eu colocar aqui contra a minha blusa, para vocês observarem bem. Tá vendo? O araminho, ele termina com uma presilha, e eu prendo a figura assim. Pronto. Vou tirar e colocar aqui, vamos ver a melhor posição aqui, ó. Fiz assim e coloquei, né? Então, a maneira de segurar é assim, né? Porque às vezes a gente vê alguns livros ensinando teatro de sombras assim. Assim não. Assim você tem um movimento muito limitado, sem falar que assim a sombra do arame aparece o tempo todo. Aqui não, né? Como eu recebo uma luz difusa, a sombra do arame, ela desaparece, né? Então, isso aqui. Quem gosta, alguém da família que gosta de mexer com arame, com alicate, isso aqui é muito simples. Torce o araminho e termina assim, tá? Então, olha aqui como não aparece a sombra do arame. Vamos ver aqui. Ó, tá vendo? E olha que eu estou com uma luz direta aqui, que atrapalha mais. Ó. E você pode criar isso aqui. Eu não vou conseguir mostrar porque eu não consigo segurar e movimentar. Mas vou tentar assim mesmo. Quer ver? Olha que curiosa essa figurinha que vai aparecer aqui. Ó. Não consigo segurar e movimentar, mas vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha, uma figura articulada. Então, imagina ele ali naquele cenário, ele vai andando, né? Ó. Então, você pode criar figuras articuladas também no teatro de sombra. Teatro de sombra é isso. É o teatro mais simples do mundo. Deixa eu tirar aqui da minha mesa, que a minha mesa está cheia de papéis e brinquedos. É o teatro mais simples do mundo. E é encantador e é uma experiência de concentração. A criança, ela fica absolutamente calma e tranquila assistindo ao teatro e fazendo também, né? Porque, olha, é esse movimento aqui que ela tem que fazer. Um movimento delicado, um movimento de pinça. Como também é um movimento de pinça que ela tem que fazer aqui, com os dedinhos, né? E essa conquista dos movimentos dos dedos é algo muito importante. Está diretamente relacionado ao nosso desenvolvimento, não só físico, mas intelectual, imaginativo. A imaginação cresce junto com as habilidades dos dedos, né? Os dedos dizem muito da nossa personalidade, né? Não é à toa que a gente fala movimentando. E é daí que vem a famosa expressão pedir a mão em casamento, né? Essa expressão vem daí. Porque o que é a mão? A mão é a parte mais elaborada da minha personalidade. Não é à toa que a gente vai falando o tempo todo assim, né? Então, esse movimento cada vez mais requintado do movimento dos dedos, ele é essencial. Não é à toa que tem muitas brincadeiras tradicionais que têm esses movimentos aí com os dedinhos, né? De brincar com os dedinhos. Bom, o teatro de sombras. Bom, aí vem os bonecos. Eu tinha lá uns 13, 14 anos, quando eu assisti um teatro de bonecos e me indicaram, gostei daquilo, falei assim, nossa, eu já escrevi, eu comecei a escrever com uns 10 anos e eu vou fazer teatro de bonecos. Aí o rapaz do teatro lá me indicou um livro da Maria Clara Machado, muito bom, chamado Como Fazer Teatrinho de Bonecos, né?
infelizmente não é mais reeditado, vocês vão encontrar aí em sebos, nas estantes virtuais da vida. E aí eu aprendi a fazer com a massa de papel, papier-mâché. Mas com o tempo, lá perto da casa da minha avó, tinha um senhor que vendia cabacinha, né? E aí eu olhei para as cabacinhas e falei assim, não me diga o que você está pensando, isso que eu estou pensando. E aí eu comecei a fazer os bonecos usando a cabacinha, né? Que aí tem uma expressividade especial, né? E é um material muito interessante, muito rico, né? Rico em formas também. Então, olha, eu não só, não é que eu me interesso por brinquedo, eu brinco, né? O exercício que eu vejo na criança, eu vejo em mim também. Aliás, é muito semelhante o exercício do artista com o seu objeto de criação com o exercício da criança com o seu objeto de brincar. A mesma, é da mesma natureza. É investigação, é experimentação, é mais pelo pensamento intuitivo do que pelo pensamento lógico, analítico, né? E vai experimentando. Muitas vezes, quem gosta de costurar, quem gosta de cozinhar, quem gosta de fazer coisas com as mãos, sabe que muitas vezes você pega um objeto e aquele objeto assim, epa, não, mas eu poderia fazer desse jeito. O fato de pegar nas coisas vai orientando a gente. E eu vou mostrar para vocês uma cena de boneco, dentro dos meus limites aqui, de espaço. Parararam, pam, pam, pam. O sapinho da lagoa passa a noite a coachar. Quem tiver saúde boa, passa a noite a escutar. E vou, não vou, e vou, não vou, e vou, não vou. O sapinho da lagoa passa a noite a coachar. Quem tiver saúde boa. Uma ceninha de bonecos, né? Que esse boneco é simplesmente isso aqui, né? Segurando dessa maneira, ó, também é uma cabacinha, né? E aí a gente vai investigando, experimentando. Bom, então vou seguir aqui o meu roteiro. Monteiro Lobato tem um livro muito interessante, Mundo da Lua, foi um diário juvenil que ele encontrou depois de muitos anos, e que ele fala o seguinte: a inteligência só entra a funcionar com prazer eficientemente quando a imaginação lhe serve de guia. A arte abrindo o caminho à ciência, quando compreenderão os professores que o segredo de tudo está aqui, né? Bom, e aí nós vamos para uma outra questão, que é o brincar na educação infantil e o brincar no ensino fundamental. E eu vou começar fazendo com vocês uma pesquisa. A pesquisa é a seguinte: eu vou apresentar algumas das grandes invenções da humanidade e vocês vão me dizer qual a invenção que é maior. Quer dizer, vocês vão dizer para vocês mesmos, porque a gente não tem uma comunicação aqui. Cada um pensa qual dessas você considera a maior invenção da humanidade. Então, vamos lá. A primeira...
a segunda, a terceira e a quarta. Escolheram? Bom, eu vou dizer para vocês qual é a maior invenção da humanidade. A maior invenção da humanidade é essa que está aqui embaixo. Esta que está aqui. Esta. A maior invenção da humanidade é a escrita. A maior invenção da humanidade é essa arte de escrever e ler, de tirar das palavras, da palavra no papel, uma palavra, um som, né? Porque ler é isso, é você transformar isso que está no papel em som, né? Essa é a grande invenção da humanidade. E é interessante falar isso para as crianças, porque incentiva, mobiliza o interesse. Quando a gente pensa já lá no primeiro ano do ensino fundamental, para aprender a ler, né? Então, vamos observar o seguinte. Em 2006, é aprovada a lei que a criança de 6 anos passa, então, para o ensino fundamental, né? Mas só vai ser implantado em 2010, se não me engano, 2010, né? Então, a criança de 6 anos, que até então era da educação infantil, passa a estar no ensino fundamental. Bom, o brincar na educação infantil, o brincar, ele é fundamental na vida. Ele é fundamental na vida. No ensino fundamental, ele é tudo, né? Tudo é o brincar por ele mesmo. Claro que nós, professores, temos objetivos com aqueles brincares, né? Sabemos o que esse ou aquela brincadeira está desenvolvendo, mas tudo se desenvolve assim. Mas, no ensino fundamental, já começa um direcionamento, né? Bom, primeiro e segundo ano, segundo a BNCC, dedicado à alfabetização, é um momento importante para isso, né? Claro que a alfabetização se desenvolve nos anos seguintes, mas aí tem um momento especial do salto, né? A questão é, por que o brincar não está no ensino fundamental, né? E aí eu quero fazer uma reflexão com vocês, que é a seguinte. Na educação infantil, o brincar vale por ele mesmo. No ensino fundamental, o brincar é muito importante, ele é essencial, porque é a linguagem da criança, mas ele tem que ser um ponto de partida para uma sistematização que o professor vai fazer depois, né? Não tem mal nenhum nisso. E isso não tira o caráter da brincadeira, né? Então, por exemplo, várias brincadeiras com jogos de palavras, né? Godanja de gurrunfanja de maracutanja, xiringa butanja, né? Márcia gudárcia de gurrunfárcia de maracutácia, xiringa butárcia. José Pé, Serra Matuté, Catibiribé, Fitirifité. Brincadeiras que a criança está fazendo com rimas, né? As brincadeiras com os trava-línguas, né? Brincadeiras que a língua do P, Vopocep, Epé, Mupuitopô, Boponipitapá. A criança vai brincando com isso, aliás, já pode brincar com isso na educação infantil também, né? Agora, no ensino fundamental, vai ter um momento que vai sistematizar isso aí, né? Então, é importante a gente colocar uma hierarquia nas coisas, não significa desvalorizar as coisas, ao contrário. A melhor maneira de você desvalorizar uma coisa é você supervalorizar esta coisa. É você colocar aquilo num patamar inalcançável, aquilo, daqui a pouco, ninguém quer mais saber daquilo, ou então ele cai lá de cima e espatifa no chão, né? Então, não há contradição no ensino fundamental entre o brincar como ponto de partida e a sistematização com aquele elemento
que o professor puxa para ordenar aquele conhecimento. Por exemplo, no primeiro e no segundo ano, tudo o que envolve a leitura, né? O conhecimento das palavras, né? Então, é muito importante essa articulação aí. Há uma falta muito grande disso no ensino fundamental, né? Eu comecei a trabalhar com professores em 1980, 30 anos, e pouquíssimas vezes eu fui chamado para o ensino fundamental. E às vezes que eu fui, tinha muita resistência, né? Porque os professores, não critico os professores, nem acho que eles estão errados. A experiência que eles tinham era o seguinte, era de uma coisa que chegava e não ajudava a organizar, né? O professor precisa ensinar isso e aquilo. E aí, como é que ele faz? Né? Então, não tinha uma didática, uma sequência que mostrasse isso aí. Então, a criança ficava completamente quebrada ao meio. Ela saía do ensino fundamental e chegava num mundo em que, como o Comênio falava, o Comênio, ele critica muito a escola da época dele. Ele faz críticas pesadíssimas à escola, né? Ele fala, a escola queria ensinar o desconhecido por meio do desconhecido. Quer ensinar as coisas por meio de palavras apenas. Palavras dentro do raciocínio lógico. Não, nós vamos cantar, nós vamos brincar com as palavras, nós vamos fazer trava-língua, fazer a língua secreta, né? Então, é um grande desafio para nós trabalharmos isso no ensino fundamental, né? E eu digo não só no primeiro e no segundo ano, nas séries iniciais, né? E não só aí. Por exemplo, do ponto de vista do estudo da física, por que esse objeto, girando, ele vai para cima e cai exatamente de onde nós mandamos, né? Na hora que eu faço assim com o cordão, ele vai e volta. Isso aqui é um estudo interessantíssimo, do ponto de vista da física, já para os alunos mais adiante, até no ensino médio, né? Então, nós temos que enfrentar esse desafio, né? Da mesma forma que o brincar na educação infantil foi uma conquista muito boa, temos que agora enfrentar esse desafio do brincar no ensino fundamental. Bom, o nosso tempo aqui, felizmente, vai correndo. Eu enviei para vocês, por meio da professora Márcia, 4 textos, né? Um texto que é a corrida dos trava-línguas, que é sempre uma ideia fixa minha, de juntar a brincadeira corporal com a palavra, né? Então, é uma brincadeira interessante, e vocês vão ter no arquivo uma lista de diversos trava-línguas, né? Alguns trava-línguas tradicionais, e a maioria deles eu inventei, né? E até faço um comentário sobre os trava-línguas, que às vezes as pessoas querem criar um trava-língua, criam um trava-língua grande. Não! O grande desafio de um trava-língua bom é ele ser curto. Não é à toa que o melhor trava-língua da língua portuguesa tem apenas 3 palavras. 3 tigres tristes. 3 tigres tristes, 3 tristes tigres. Trava-língua, quanto mais curto, melhor. Você tem que trabalhar a engenharia dos sons ali para ficar bem desafiante. Bom, tem também um texto que é a lição de leitura, um texto muito bonito do Augusto Frederico Schmidt, né? Tem um texto que é a lição de leitura, e um outro texto sobre como contar histórias, né? Que é uma outra coisa muito importante dentro da escola. Contar histórias. Contar histórias de viva voz, né? Na floresta da Brejaúva, existia uma árvore alta, muito alta, cheia de galhos, folhas e frutos, e diziam os bichos da floresta que quem comesse daquela fruta... Essa é uma história que eu tenho de memória. Mas a história pode ser lida, né? E é tão boa, tão importante quanto a outra. É claro que se você vai ler, você preparou, você deu uma expressividade para ela, né? Nós temos aí, eu combinei com a Márcia, que vamos ter umas perguntas aí no final.
Então, eu quero terminar lendo um pequeno texto, que é o texto que vocês receberam, tá? E eu vou ler nesse meu livro. Vou fazer assim para vocês observarem também a dinâmica do meu livro. Olhos de ouvinte. Certa vez, uma professora revelou o seguinte segredo. Da minha época de escola... A grande lembrança da minha época de escola são os olhos da minha professora quando lia uma história para a turma. Os seus olhos transitavam das páginas do livro para a turma, da turma para as páginas do livro, num passeio suave, quase um bailado, do livro para a turma, da turma para o livro, sem que a leitura sofresse qualquer tropeço. Suave bailado, das páginas do livro para a turma, da turma para as páginas do livro. E eu torcia para que os seus olhos de leitora esbarrassem nos meus olhos de ouvinte. E eles sempre se esbarravam e até demoravam uns nos outros. Cheguei a imaginar, na minha imaginação de menina, que a história também estava escrita nos nossos olhos. Era como se a história estivesse sendo lida alternadamente no livro e nos ouvintes. Cheguei a imaginar, na minha imaginação de menina, que as páginas do livro eram os ouvintes da história que a professora lia nos nossos olhos. Isso mesmo, o livro era o ouvinte da história que a professora lia na gente. Nós éramos os livros, obras vivas, vivíssimas. O tempo foi passando. Aqueles sentimentos provocados pela professora leitora me ligaram eternamente à palavra escrita e me fizeram trazer a leitura para esse território íntimo de nossas vidas, onde só circula o que é essencial. Esse é um livro, um brinquedo que eu transformei em livro. Um brinquedo que eu aprendi com um grande educador mineiro chamado Rodrigo Libânio. E aí eu criei essa maneira com o livro. Bom, então vamos terminar por aqui, porque temos algumas perguntas aí. Né? Márcia, passo a palavra para você. No momento que eu estou aqui recuperando, né? As emoções depois da linha, da agulha, da costura. É muita emoção que você nos trouxe por meio da sua experiência com brinquedos, né? E a gente só tem a agradecer. Realmente o tempo passa e o Gilberto vai disponibilizar esse link para todos nós, para que todos possam acessar depois. Todo mundo aqui está dizendo, ainda bem que vai ficar disponível, que é muita coisa para absorver tudo uma hora só. Tatiana, peço que você... Ainda sobraram 2 páginas. Ainda sobraram 2 páginas. Mas a gente ainda tem um tempo, né? Tem uma pergunta aqui, eu também fiz, enquanto as pessoas vão pensando. Tem uma pergunta aqui da Maria do Rosário, de Araguari. Oi? Diga, Gilberto. Posso ficar até meia-noite hoje, tá? Viu? Você viu só? O nosso técnico está dizendo que não tem hora para ir embora. Ô, Gilberto, se juntar você e eu, então e o Chico? Nossa senhora, só vai dar contador de história, né? Mas obrigado, o Chico... A gente vai fazer aqui, né? Vamos conversando. Bom, deixa eu voltar aqui na pergunta da Maria do Carmo, lá de Araguari, e ela pergunta para você, e depois eu também rascunhei umas perguntas aqui, que é: qual o maior segredo em ser um bom contador de história? Ótima pergunta. Isso está no texto que eu mandei para vocês. Para mim, o grande desafio para um bom contador de história está no repertório,
na história que você vai escolher para contar. E aí, esse repertório, não precisa assustar, meu Deus, eu vou ter que ficar... Não, esse repertório tem 3 pontos maravilhosos. Primeiro, as fábulas. Depois, os contos de fadas. Depois, os nossos contos populares. Né? Aliás, tudo isso são contos populares. As fábulas, as famosas fábulas de Esopo, na verdade, ele coletou as histórias que já estavam sendo contadas. Né? O mesmo fez Fedro, depois La Fontaine. O papel de La Fontaine é que ele transformou a fábula numa história mais articulada. Os personagens têm psicologia, têm mais movimento, porque as fábulas de Esopo são uma linguagem muito telegráfica. Então, os contos de fadas, os contos populares. Agora, a minha sugestão é o seguinte: não peguem um livro do Silvio Romero, por exemplo, Contos Populares do Brasil, que é um livro genial, né? Não pegue ali para ler, porque a preocupação do Silvio Romero não foi com... Ele não escreveu para criança. Aliás, nem os irmãos Grimm escreveram para criança. Eles eram pesquisadores, eles estavam querendo coletar aquelas histórias e registrar, o próprio Câmara Cascudo, né? Então, leiam a história antes, tirem aquilo que vocês acharem que devem tirar. Não, isso aqui é muito violento, isso... E contem a história da maneira que vocês quiserem. Não se preocupe com essa história. Ah, não, eu vou mudar a história, eu vou amenizar essa história. Isso faz parte da tradição. Quem conta um conto, omite um ponto. Se vocês lerem, por exemplo, Fábulas Italianas de Ítalo Calvino, vocês vão perceber lá na introdução que ele faz, que ele fala isso. Olha, os irmãos Grimm espirra sangue para todo lado, eu tirei um pouco de sangue, né? Então, recontem a história. Para mim, o grande desafio é o repertório. Uma história interessante atrai a criança. Agora, tem uma outra fonte de história muito interessante, melhor do que elas, e que você não vai precisar procurar em livro nenhum. Que histórias são essas? As histórias da família. Nada atrai mais o interesse da criança do que aquela história da mãe quando era criança, a história da avó quando era criança, a história do pai quando aconteceu aquilo, né? Então, essas histórias familiares são muito importantes, né? Conte essas histórias. E se alguém gosta de escrever, escrevam essas histórias, né? Essa é uma fonte maravilhosa de repertório. Tudo bem? Abrindo aqui meu microfone de novo. Eu acho que eu estou um pouco no escuro aqui, que eu tive que tirar uma luminária aqui, minha bateria estava acabando. Eu vou fazer, tem uma pergunta aqui, que essa pergunta é minha, Chico. Eu queria saber como é que você está se sentindo, ou se isso não é um sentimento atual, mas já é um sentimento que tem te perseguido, ou se não te persegue. Como fica você neste momento em que as redes sociais, que a internet, que o equipamento tem ocupado a vida das pessoas, e em especial também das crianças e dos jovens, no lugar do brinquedo, das brincadeiras? Por exemplo, você disse agora, neste momento, dos repertórios, né, da fábula, do conto popular. Eu tenho percebido que isso anda muito longe das escolas, né? Nossas escolas têm usado pouco isso, e eu estou falando isso aqui, gente, porque nós temos aqui um público de 125 pessoas, nossos estudantes, e essas fábulas, né? Como é que elas têm entrado, têm feito esse cotidiano? Não sei, como que você se sente como um pesquisador, né? Um artista popular, um artista cultural, diante dessa realidade? Bom, ótimo. Era um dos pontos que tinha ficado aqui, que eu queria falar, que é sobre essa questão da tela. A questão da tela, não é nem a questão da tela, é a resposta à tela. Num determinado momento, o Comênio fala o seguinte: nós precisamos defender a verdade com as armas da própria verdade. Olha, a tela do computador, a tela do celular, do tablet, de tudo isso, ela está acostumando a criança a responder a sensações, a responder a estímulos visuais, sonoros, cores, né, o tempo todo, essa luz batendo, piscando. Isso é responder a estímulo.
Isso tem um efeito devastador na criança. Devastador. Nós estamos acostumando a criança a isso. Então, como que essa criança vai descobrir a paciência, a atenção, né? O cuidado, a concentração, né? Então, e não esse argumento que o adulto tem. Não, mas tem coisas boas e tem coisas ruins. Não. Para a criança é sempre ruim e sempre devastador. Vamos lembrar o que Montessori falou. Músculos, nervos, sentimentos, ideias, personalidade é uma coisa só. A gente colocando a criança diante disso aqui, nós estamos anulando o movimento corporal, que é essencial para o seu desenvolvimento. Então, não tem escapatória. Aí, os pais dizem, mas é muito difícil, deixar a criança longe disso. Pois eu acho também que é muito difícil. Mas isso não é problema. Se a gente sabe a direção da verdade, qualquer passo que a gente der é um avanço. Não vamos nos preocupar, eu quero ser perfeito amanhã. Não, nós vamos tentar, nós vamos conseguir, né? E uma maneira de conseguir o quê? É criando coisas mais interessantes do que a tela, né? E outra coisa, mais importante, a criança acaba de chegar nesse mundo e ela está interpretando tudo que está ao seu redor. Ela está querendo entender o que é importante para esses adultos. Adultos que um dia eu vou ser igual a eles. Ela quer entender tudo isso. Ela quer absorver tudo que é importante. O que ela está vendo na mão dos pais? Né? Ela está vendo o celular o tempo todo. Né? O pai sai, pega um celular, não pega um livro. Né? Está em casa, pega um celular, não pega um livro. Ela vai se acostumar. Uma aluna da Montessori, ela tem uma frase que eu acho genial. Ela fala o seguinte, a frase pode assustar todo mundo que está aqui, né? Porque a primeira vez que eu escutei, me assustei também. Ela fala o seguinte, o ambiente calmo é a pátria da criança. O que é isso? Mas a criança, a gente vai numa festa, aquele som naquela altura, todo mundo correndo, batendo, a criança adora. Não, a criança gosta do que você gosta. Você gosta da festa com música alta, cores berrantes, agitação? Uma criança quer ficar com você. A criança gosta dos pais, quer gostar do que eles gostam, né? Agora, experimentem nós, professores, pais, que já tivemos a oportunidade de ter um ambiente assim, calmo, em que a criança, então, descobre algo que mobiliza o seu interesse, a sua atenção. É um momento, é um salto, né? Montessori fala que o desenvolvimento da criança é uma sucessão de nascimentos. É uma coisa de salto. A gente percebe isso nos nossos filhos, nos nossos alunos. De repente, tem um salto. Ele descobre uma coisa, né? Então, é zero tela. A Academia Americana de Pediatria recomenda, e a canadense também recomenda, até 2 anos de idade, 0. De 2 a 5, 1 hora por dia, né? Eu acho bobagem. Não precisa ter tela hora nenhuma, né? Hora nenhuma. Agora, professores, que também somos pais, né? Pensem nisso. A verdade está ali. Nós estamos caminhando na direção certa. O mínimo passo que a gente der é bom, né? Não vamos preocupar em ser perfeitos amanhã. Nós vamos conseguir, né? A cada passo, vamos tentar isso aí. Então, Chico, obrigada. E aí, durante a sua fala, algumas pessoas registraram aqui perguntas que, no meu entendimento, você foi respondendo. Que a Keila, por exemplo, perguntou assim, como prender a atenção de uma criança inquieta? Eu acho que você respondeu, né? Como resgatar brincadeiras como peteca, pique, né, diante do avanço tecnológico? Eu quero que você respondeu também. Tem uma pergunta da Carla,
em relação às crianças com deficiência, né, quais seriam as brincadeiras interessantes, o Gilberto tocou na questão da pandemia, que trouxe mais pessoas diante da tela, né, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer um pouco, você disse assim, do tempo da tela, né, tem um documentário agora recente, que está falando sobre a questão das redes sociais, né, e alguns profissionais que ajudaram a criar Facebook, Instagram e tudo mais, na verdade estão indicando, por exemplo, entregar um aparelho para o filho deles depois dos 16 anos. Depois dos 16 anos. O fato é que, diante de tudo que a gente está dizendo aqui, e o que você trouxe, a questão da rede, eu queria tocar um pouco nisso, porque eu também, como professora brincante, como considero uma professora brincante, observo que, sim, nós estamos distanciando muito daquilo que é muito importante para o aprendizado em todos os sentidos, que é o movimento, né? E observar esses movimentos. Então, tem a pergunta do Lincoln aqui, por exemplo, né, Lincoln? Ele está dizendo assim, como se tornar um professor brincante com mais de 50 anos que não brincou na infância? Você acha que isso é possível, Chico? Diga aí. Bom, a própria dúvida que você formula, o próprio desejo que você formula, já mostra que tem uma coisa dentro de você, né? E é claro que é possível. A gente tem uma conexão. Essa infância não é exatamente um momento cronológico que a gente viveu, em nenhum determinado rol de atividades. Esse desejo é importante. Quem dá o desejo, dá também os meios para alcançar isso aí. É uma frase bonita do Comênio, né? Eu queria trabalhar um pouco essa questão do Lincoln também, Chico, porque, por exemplo, a questão da idade é uma invenção capitalista, da humanidade, assim, das pessoas que criaram esses recortes. Então, por exemplo, quando a gente lê, tem um livro do Edgar Morin que chama Meus Demônios, então ele diz assim, quantos anos, ele fala, pergunta, quantos anos eu tenho? Né? Você quer saber quantos anos eu tenho? Eu vou te responder, eu tenho todas as idades que já vivi. Ou seja, nós carregamos no nosso corpo todas as experiências que nós vivemos. Enquanto estivermos vivos, estaremos experimentando essas vivências. Então, esse recorte que a sociedade nos cobra, tipo assim, agora eu tenho 50, eu não posso brincar, né? Antes eu tinha 5 e não brinquei, mas agora eu não posso brincar, né? Onde que está essa invenção? Essa invenção foi uma criação, né? E estabeleceu isso. Mas veja, o Chico né? Um cinquentão, né, Chico? E é brincante. Sessentão, Chico? 60. 60. E o Chico, não sei se vocês observaram no início da fala dele, no meio da fala dele, ele comentou o trabalho do seu filho, Estevão Marques. Estevão Marques, também indicado para que vocês conheçam o trabalho dele, que é maravilhoso, tá? É o filho indo no caminho do pai, que nos trouxe aqui um momento muito importante, viu, Chico? Muito importante. Eu acho, sim, que a gente está caminhando, né, para a gente terminar a nossa conversa, e aí não temos aqui mais perguntas, eu queria queria que você discutisse um pouco mais, assim, se pudesse trazer para nós, a questão da escrita, né, como um processo metacognitivo muito importante, né, como um processo também libertador, né, como um processo de inclusão social, que isso é muito bacana, que é o que você trouxe para a gente. Quando a gente não tinha, né, assim, todas as pessoas na humanidade, ou, por exemplo, na idade romana, que as pessoas não tinham acesso à escrita, se desenhava, né? Se desenhava. Mas quem desenhava também? A quem pertencia o desenho? Até o desenho, que era uma forma de representação, representava a quem? Então, para nós hoje, eu entendo que é muito caro esse processo da escrita, né? Que você trouxe aqui para nós, e que
para a gente chegar a esse processo da escrita, a gente precisa de todas essas representações que o Vygotsky nos ensinou tão bem, e os outros socio-interacionistas, professores, nos ensinaram também, que é esse processo brincante de chegar, né, a todo o acesso do conhecimento. Não é, Chico? Sim, sim. E aí, quanto mais a criança vivenciar as interações verbais em casa, com os amigos, com os professores, com os colegas, quanto mais ele cantar, quanto mais brincar com as palavras, quanto mais ouvir histórias e conversar sobre as histórias, né? Porque aí tem a leitura dialogada, por exemplo, né? Em que você vai lendo, vai contando a história e, em determinado momento, você vai parando e conversando, né? Mas por que você acha que aconteceu isso? O que você acha que vai acontecer? Né? A criança olhando também as figuras, né? Apontando. Então, esse enriquecimento do vocabulário, da oralidade da criança é essencial, né? A alfabetização se faz com as duas mãos em dois momentos. Tem um momento do conhecimento da linguagem. Ela vai fazendo, já vimos desde a barriga da mamãe, ao escutar a entonação e o ritmo da voz. E ela vai desenvolvendo isso cada vez mais, né? Quando a criança começa... Por que a criança começa a falar com 15 meses, aproximadamente? Porque ela passou 15 meses diante de uma tabela de Excel, analisando sons, comparando, relacionando cada palavra com a interação social que ela implicava, né? Mostrando as palavras e as reações, ela vai analisando, por isso que ela começa a falar. Ela passou um tempo grande só ouvindo, analisando, né? Então, esse período todo, aí quando ela entra no ensino fundamental, aqui a partir dos 6 anos, aí começa um outro momento da alfabetização, tão importante quanto o anterior, que é o momento do reconhecimento das palavras, né? Então, uma coisa está diretamente relacionada com a outra, né? A compreensão da linguagem, a linguagem que permeia a interação social, né? Num determinado momento, ela vai conhecer também os mecanismos disso aqui, assim como eu aprendo o mecanismo disso aqui, né? Que eu tenho que pegar, que eu tenho que puxar, que eu tenho que afrouxar, eu tenho que pegar. Num determinado momento, ela vai descobrir que tem sílabas dentro da palavra, e a criança tem uma sensibilidade para a sílaba natural, porque a sílaba é uma unidade sonora completa, né? Peteca. A criança já percebe que tem 3 sons aí dentro, né? Depois ela vai descobrir que tem até uns sons escondidos dentro da sílaba também, né? Mas tudo isso em função do quê? Da expressividade de conhecer o mundo, de se expressar, até chegar o momento da escrita, né? Então, o que é escrita? A gente aprende a escrever para depois... A gente aprende a ler para depois ler para aprender. E aí o ler para aprender para o resto da vida, né? Isso mesmo. Ô, Chico, nós vamos manter o nosso horário, né? E eu vou trazer rapidamente aqui algumas coisas que eu achei muito importante durante a sua fala, para deixar registrado, que é a brincadeira como uma definição do ser humano. Eu achei que isso é muito interessante da gente ter guardado, né? O coração do brincar, né? Com uma possibilidade de conhecimento, a partir das leituras do pai da didática, do Comênio, pela experimentação, pela exploração, pela investigação, os detalhes que você trouxe a partir daí, né, de toda essa experiência humana, que para ser humana precisa de ser diferente, e que não é igual a um ser qualquer, mas precisa do aspecto metacognitivo, e que para a gente acessar isso, nós precisamos de uma mediação humana, que venha por meio do professor, do pai, do tio, dos brinquedos, e que seja uma boa mediação humana, né? E você nos traz excelentes possibilidades da gente recordar e, digamos assim,
reestabelecer um contato com situações muito simples, que é um brinquedo, que são brinquedos que a gente pode brincar no dia a dia, que são simples, que as nossas crianças adoram, por exemplo, um teatro de sombra dentro da escola, né? O Jabolô, que é maravilhoso, mas eu tento, eu não consigo. Minha coordenação não permite, e de transformar esse ambiente da escola em um ambiente de movimento, desafiador, e de forma que a criança se sinta acolhida, porque a criança ela quer ser acolhida de forma do movimento. Embora hoje, né, hoje tem perguntas aqui, a gente está mudando, né, algumas situações em relação a isso que tem a ver com a própria tela, que a gente daria várias outras discussões que a gente tem a ver aqui. Mas, enfim, eu acho que o seu trabalho, né, é difícil de colocar ele em 1 hora e meia, né? É um trabalho de uma vida, um trabalho desde a década de 80, que vem resgatando todo essa importância do brincar, né? Dentro disso que você nos trouxe, especial, acho que o brincar, ele tem uma conotação muito importante dentro da educação infantil, porque ele tem uma função em si, né? E aí é que vem a discussão para os nossos professores do ensino fundamental, é como manter essa função do brincar em si, sem didatizar tudo, né? Mas se didatizar, como didatizar, a palavra é essa mesmo, né? Didatizar, para que a gente também não perca, né, a essência do brinquedo em si, que é muito importante. Então, a gente queria começar o nosso seminário com você, com a sua alegria, com a sua cantarolice, com as suas, né, o seu maravilhamento, até falar as coisas que o Chico cria é difícil, gente, né? Essas ventanias de aprendizado que vai sendo criado. E o Chico, ele retira, né, toda essa sisudez que a educação, às vezes, tende a nos colocar, mas é muito importante dizer que a educação precisa disso, né, da alegria, de um corpo feliz, de um corpo mais solto, né, que o Lincoln, né, que ficou preso esse tempo todo, vai aprender a brincar agora, né, Lincoln? Que aprenda, viva muito tempo você aprender a brincar, não é? Então, eu só tenho a agradecer você, primeiro, por ter aceitado nosso convite, agradecer a todos os nossos alunos que estão aqui presentes, a todos os professores do Brasil que se inscreveram, estão conosco, aos outros que vão ver depois essa reunião nossa, né? Foi um momento muito maravilhoso, né? De maravilhamento, brincando, né? O próximo seminário pode ser isso, o maravilhamento brincante, né? Que a gente vai fazer um terceiro seminário ainda esse semestre, e quem sabe nós nos encontramos novamente. E aí eu deixo para você finalizar com as suas palavras. Olha, eu vou finalizar com as palavras do Comênio, né? Em que ele fala o seguinte: o professor que se encanta e se entusiasma com o conhecimento desperta nos alunos o entusiasmo e o encanto pelo conhecimento. O professor que ensina com paixão e fervor desperta paixão e fervor nos alunos. Então, desejo a vocês esse encantamento, esse fervor e essa paixão pelo conhecimento. E a gente tem aqui a Fabiana dizendo, gratidão, foi riquíssimo, muito obrigado, foi maravilhoso. É assim, Chico, nós vamos gravar o chat e vamos mandar para você ter acesso aqui, assim, ótimo. Aos agradecimentos dos nossos alunos presentes. Depois eu vou continuar enviando as participações do fórum, que eu já enviei, gente, as participações de vocês até um determinado ponto, e outras coisas para você se deleitar com as nossas
os nossos agradecimentos e o nosso encantamento. E o encantamento, para fechar, né, como diz Paulo Freire, é assim: nós nos encantamos com você porque você nos ajudou a perceber o que a gente tem de melhor e pode fazer. Então, olha o que o Paulo Freire diz, ele diz assim: quando eu me encanto com alguém, eu não me encanto com ela simplesmente, eu me encanto com aquilo que ela me ensinou e potencializou a mim para que eu possa aprender e dizer, você pode, né? Então, por exemplo, quando a gente ensina a uma criança a escrever, a gente ensina ela a brincar, a desbravar o mundo, o que ela fica feliz? Ela fica feliz porque nós ensinamos para ela a ser autônoma. E quando ela é autônoma, ela é feliz. Então, ela diz, eu amo o Chico dos Bonecos, eu amo a professora Márcia, eu amo a tia Alessandra, a Rosiane. O que ela está dizendo é que ela se ama a partir do momento em que ela se encontrou na mediação que nós fizemos nela. Isso é maravilhoso, não é? Isso, é isso. Maravilha. Então, a gente te agradece por nos encantar nesse sentido da palavra. Muito obrigada, Chico. Eu que agradeço esse encontro. Muitas felicidades para vocês e que espero que num futuro breve a gente se encontre de novo. Sim. Gilberto, também muito obrigada, e assim nós finalizamos este encontro de hoje. Segunda-feira, nós continuamos com a professora Leila Mirtes, que é uma referência na área de lazer, e a gente está de volta para discutir sobre a ludicidade, o poder transformador do lúdico na vida das crianças, neste papo. Muito obrigada, Chico. Tenha uma boa noite. Tenha uma boa noite, gente. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Gilberto. Muito obrigada. Quem quiser abrir as telinhas aí agora, se dá um tchauzinho. Vamos lá, podem abrir aí. Isso. Beijo, gente. Aí, vamos ver as carinhas, Cláudia. Isso aí, gente. Excelente. Obrigada. Se alguém quiser falar aí, vamos fazer que nem os filmes, assim. Ah, gente, apareceu. Boa noite. Ana, tchau, tudo de bom para vocês. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.